Pessoal, o funil tá apertando, tem clube escapando aí e o Vasco não tá entre eles. Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área, mais uma vez com o nosso quadro Secando Adversários. O quadro onde a gente espera que os times adversários tragam bons resultados pra gente, já que o próprio Vasco não tá fazendo isso. E é melhor começar a fazer, hein? É melhor começar a fazer porque a água tá subindo. A água tá subindo, tá chegando no pescoço do nosso Vascão. O pessoal tem falado aí que a rodada foi ruim, as rodadas têm sido ruins para o Vasco. Eu até acho que não. Acho que as rodadas têm sido boas para o Vasco. Se você parar para pensar que a gente já vinha brigando contra o rebaixamento, passamos 2 rodadas sem vencer e ainda assim estamos fora da zona de rebaixamento, para mim isso é um indicativo de que a rodada foi boa. Agora, alguns resultados foram ruins, né? Principalmente as 2 vitórias do Ceará que jogaram os caras lá pra cima. Realmente, se for considerar aí o desempenho recente deles, a gente vai mostrar isso mais pra frente no programa de hoje, você vai ver que os caras saíram da briga do rebaixamento, né? O Corinthians vencendo foi ruim também, foi um resultado ruim. E até resultados que não são do Campeonato Brasileiro foram ruins pro Vasco, como, por exemplo, a eliminação do Grêmio da Libertadores, né? Eu já estava contando com o Grêmio na final, a gente ia pegar o Grêmio entre os jogos da finais, time misto, focado em outra competição, aquela história toda, e agora não. Vamos pegar o Grêmio focado de novo no Campeonato Brasileiro, lá em Porto Alegre, quer dizer, um jogo onde a gente poderia pensar ali em voltar com um pontinho, quem sabe uma vitória, agora ficou bem mais complicado. Mas vamos analisar a tabela do Campeonato Brasileiro então, para ver quem está na briga aí pelo rebaixamento ainda, né? Eu acho que o Paraná já está fora, né? Nem o mais fervoroso torcedor do Paraná Clube acha que o Paraná tem chance de ficar na primeira divisão ainda. O Ceará, com essas 2 vitórias que eles conseguiram, também estão fora dessa briga pelo rebaixamento, na minha opinião. Assim como o Corinthians, que conseguiu vencer o Bahia, chegou a 39 pontos, se distanciou muito da zona de rebaixamento. Tem muitos clubes abaixo dele que tem mais chances de entrar nessa briga, né? Então eu ponho o Corinthians fora. E até mesmo o Bahia, que perdeu para o Corinthians no final de semana, eles têm jogado bem, têm jogado com consistência, estão com uma tabela fácil daqui para frente. Então eu acho que o Bahia também escapou. Ficam então na briga aí pelas 3 vagas restantes, né? Para escapar das 3 vagas restantes dos rebaixados, o Vitória, o Sport, a Chapecoense, o América, o Botafogo e o Vasco. 6 clubes brigando aí para fugir de 3 vagas no rebaixamento. 6 clubes com uma diferença aí, ó, de 2 pontos entre o pior colocado e o melhor colocado, que no caso é o Vasco. Menos de uma rodada. O que significa dizer que uma rodada ruim aí pra gente hoje, vou bater na madeira aqui, pode jogar o Vasco lá pra vice-lanterna da competição. Foi o que aconteceu com o Vitória na rodada passada, né? Diga-se de passagem. Na rodada passada, o Vitória estava fora da zona de rebaixamento. Mas aí perdeu seu jogo para o São Paulo, viu Chapecoense, Sport e Ceará vencendo as suas respectivas partidas. E aí, ó, de uma rodada para outra, ele que não estava nem na zona de rebaixamento, agora está na vice-lanterna, na penúltima colocação. Agora, pode ser uma rodada boa também. Pode ser que o Vasco aí vença a sua partida e com os outros resultados consiga subir na tabela, consiga ficar ali em 12º lugar. Eu acho que é o máximo que o Vasco consegue subir nessa rodada. Mas o importante mesmo é vencer, né? O Vasco vencendo a sua partida nessa rodada, ele já fica mais tranquilo, já fica relaxado que não vai para a zona de rebaixamento. A nossa secada aqui vai passar a ser para essa distância para a zona de rebaixamento aumentar, mas sem a preocupação de que um resultado ou outro ruim possa levar a gente para dentro da zona de rebaixamento, o que seria trágico. Mas vamos então, antes de analisar a tabela aí dessa rodada, fazer a projeção de como terminaria o campeonato se os times da parte de baixo da tabela aí continuarem com o mesmo aproveitamento que eles tiveram nas últimas 10 rodadas. O quadro que faz parte aqui do Secando Adversários, que vocês já estão acostumados. Bom, o Paraná é aquela história, né? Tá com 17 pontos, tem ido muito mal, perdeu mais uma vez. Então a projeção que na rodada passada era dele terminar o campeonato com 19 pontos,
desceu mais ainda, agora é de terminar o campeonato com só 18 pontos. Quer dizer, se continuar nesse ritmo aí, daqui a pouco a projeção vai dizer que ele vai terminar com menos pontos do que ele já tem. Claro que não dá para isso acontecer, mas daqui a pouco vai projetar que o Paraná não faz mais pontos nesse campeonato, que seria ruim, né? Porque a gente precisa do Paraná para tirar ponto aí de adversários diretos. A gente já vai precisar disso nessa rodada. Em seguida tem o Vitória, que nem a gente comentou, com a derrota aí da última rodada, caiu para vice-lanterna, tem 33 pontos. A projeção na rodada passada é que ele terminaria o campeonato com 44 pontos, mas essa derrota não prejudicou muito essa projeção dele, não. Ele continua terminando o campeonato com 44 pontos, escaparia do rebaixamento ainda. Olha só essa informação importante. O Sport tem 33 pontos, né? Vem aí de 2 vitórias muito importantes. Tinha a projeção na rodada passada de terminar o campeonato com 38 pontos e agora já está com uma projeção de terminar com 42. Não seria o suficiente para o Sport fugir do rebaixamento ainda, mas vale dizer que a gente está usando aqui uma projeção dos últimos 10 jogos, né? O aproveitamento do time nos últimos 10 jogos. O Milton Mendes, que é quem está conseguindo dar esse reerguimento aí para o Sport, ele entrou a menos de 10 rodadas. Então é um índice de aproveitamento que ainda está pegando uma fase ruim do Sport. A tendência do Sport, né, se continuar essa curva de crescimento aí com o Milton Mendes, é melhorar ainda mais. E aí o Sport pode conseguir uma coisa que parecia muito improvável há algumas rodadas atrás, que é realmente escapar desse rebaixamento. Seguindo aqui com o nosso índice, a Chapecoense também tem os mesmos 33 pontos que o Sport. Tinha uma projeção na rodada passada de terminar o campeonato com 39 pontos e agora tem uma projeção de terminar com 41. Vem numa melhora aí também, né? Conseguiu vencer o América na última rodada, isso melhorou o índice de aproveitamento da Chapecoense, mas não é um índice tão bom quanto o do Sport. Por conta disso, ó, terminaria aí o campeonato atrás do Sport até. Seria ultrapassada pelo Sport até o final da competição. O América Mineiro é que está em maus lençóis aí. Ao contrário desses times de baixo da tabela que vem subindo de produção, o América Mineiro vem caindo cada vez mais de produção, né? Isso mostra como não adianta nada ficar conjecturando sobre quem vai brigar contra o rebaixamento, quem não vai, pela tabela do primeiro turno. Eu lembro no vídeo que a gente fez aí, quando o Vasco enfrentou o América no primeiro turno, eu comentei que era um confronto importante, porque o América era um adversário direto na briga contra o rebaixamento, e muita gente falou que você está viajando, você está louco, vou deixar aqui o vídeo para quem quiser ver. Ah, você está louco, o América está lá em cima, o América está jogando muito bem, não vai brigar para ser rebaixado. Pois é, passado aí mais de um turno, a gente está vendo o América com 34 pontos, um aproveitamento recente que não para de cair. A gente, desde que começou a fazer o Secando Aqui Adversários, a projeção de final de campeonato deles só piora. Na rodada passada era de 44 pontos, eles terminariam com 44 pontos, e pela nova projeção, eles terminam agora com 40. Seriam então rebaixados, seriam os vice-lanterna da competição. Uma América que até então, se eu não me engano, não entrou na zona de rebaixamento ainda, ó, pode entrar na reta final para não mais sair. Outro time que tem que ficar ligado também, que se eu não me engano não entrou na zona de rebaixamento ainda nesse campeonato, mas vem caindo de produção e tem que ficar ligado, é o Botafogo, né? Tem 35 pontos, pela última projeção terminaria o campeonato com 46 pontos e depois da derrota aí pro Atlético Paranaense, já caiu a projeção, agora terminaria com 43. Ainda escaparia do rebaixamento, porque não está com uma queda tão acentuada na produtividade, mas olha, ficaria ali no limite, seria o primeiro a fugir da zona de rebaixamento. Com essa projeção, com 43 pontos, já daria para escapar do rebaixamento. Então, o Botafogo tem que ficar de olho, é candidato sério para ser rebaixado sim. Mesma coisa serve para o nosso Vascão, né? Que dos 6 na briga aí é quem está melhor colocado, mas está numa proximidade muito grande com os adversários e tem uma tabela complicada. Está com 35 pontos. Tinha a projeção na rodada passada de terminar o campeonato com 44 pontos, manteve essa projeção agora e pelo desempate termina na frente do Vitória. Então quer dizer, pela projeção a tendência é o Vasco terminar na mesma posição que está hoje, em 14º, né? Mas tem que ficar ligado, para isso acontecer não pode deixar o aproveitamento recente cair aí, precisa conseguir bons resultados. E a gente sabe, a tabela do Vasco é complicada, então temos que ficar ligados. Porque o Ceará, por exemplo, ó, já passou de passagem a gente, conseguiu aí 2 vitórias contra os times mineiros, surpreendentes na minha opinião.
principalmente a vitória contra o Cruzeiro lá no Mineirão, e com isso eu acho que ele se despediu oficialmente das chances de ser rebaixado, né? Não só porque conseguiu mais 6 pontos e foi para 37 pontos agora, como isso aí confirmou a boa fase do Ceará, o aproveitamento recente deles é muito bom, e com essas 2 vitórias, a projeção da semana passada, que era deles terminarem o campeonato com 42 pontos, subiu para eles terminarem o campeonato com 50 pontos. Terminaria lá no meio da tabela, bem tranquilo. Se continuar com esse aproveitamento, vão escapar com facilidade. O Bahia também é um que eu acho que está com a vida facilitada aí, deve escapar. Tem 37 pontos no campeonato, né? Uma projeção de terminar a competição com 48 na semana passada e que agora caiu para 47. Mas está tranquilo ainda, está tranquilo. Finalmente, o Corinthians tem 39 pontos na competição, melhorou seu aproveitamento aí com a vitória contra o Bahia, né? Então ele tinha uma projeção de terminar o campeonato com 44 pontos até a rodada passada, agora já são de terminar com 48 pontos. Também terminaria com tranquilidade o Campeonato Brasileiro. A posição final dos times, então, ficaria assim, com o Vasco conseguindo escapar com 44 pontos, ficando ali em 14º, né? O América Mineiro confirmando a má fase, sendo rebaixado em penúltimo, mas a gente tem que ficar ligado. Repito que a gente tem que ficar ligado, porque isso aqui é só uma estimativa, né? Levando em conta que os times vão seguir o aproveitamento atual e a gente sabe que isso pode mudar, não custa nada. Tá falando aqui de 44 pontos para 42 no rebaixado, isso é detalhe, o Vasco tem que ficar ligado, até porque o Sport está subindo de produção, pode fugir um pouco dessa regra aí principalmente, os outros nem tanto, mas o Sport eu acho que pode terminar com mais pontos e eventualmente até ultrapassar o Vasco na tabela, então precisamos ficar ligados. Mas vamos analisar então a rodada desse final de semana, né, para ver aí quais são os resultados que são favoráveis para o Vasco, levando em consideração que agora são 6 na briga aí por 3 vagas. O Vasco, ele vai abrir a rodada, joga no sábado contra o Fluminense, a gente vai falar melhor sobre esse jogo no pré-eleição de amanhã, mas por enquanto basta dizer o seguinte, é bom que o Vasco vença até para ficar tranquilo no domingo, na segunda-feira, né, e o resto da semana, porque se o Vasco vence, a gente já tem a segurança de que não vamos entrar na zona de rebaixamento. A gente passa a acompanhar os outros jogos da rodada com muito mais tranquilidade, mais torcendo para eles não encostarem na gente do que com medo deles jogarem a gente na zona de rebaixamento. Então, vamos torcer para o Vasco conseguir aí a sua primeira vitória fora de casa, que nem é tão fora de casa assim, afinal de contas é no Maracanã, né? Primeira vitória fora de São Januário. Pois bem, no domingo a gente vai ter o grosso dos jogos aí que a gente tem que ficar de olho, a começar por América Mineiro e Cruzeiro, Clássico Mineiro, domingo às 5 horas, um jogo em que o América tem tudo para perder, né? Vai jogar em casa, mas vai jogar contra o Cruzeiro, então, na verdade, vai ter mais cruzeirense do que americano no estádio, eu tenho certeza. E o Cruzeiro tá aí de franco atirador, mas tá jogando seu futebolzinho. Eu sou contra esse discurso de que eles não estão disputando mais nada, então eles vão jogar de sacanagem, é fácil de bater. Eu acho que não é por aí. Claro, é muito mais fácil você jogar contra um adversário que não faz tanta questão da vitória, que não vai entrar ali com a faca nos dentes para vencer, do que jogar contra um time que tá com a corda no pescoço. Mas não é fácil. Se você pega um adversário desses, sem pressão, que vem jogar leve e não joga um bom futebol, você não consegue vencer. E eu acho que vai ser o caso nessa partida aí. Eu acredito que o Cruzeiro consegue vencer do Coelho, até porque o América Mineiro, que nem a gente já viu aqui, vem em uma má fase, né? Vem a cada rodada piorando o seu aproveitamento na competição. Então eu acredito que o Cruzeiro consegue passar com facilidade pelo América Mineiro. No mesmo dia e no mesmo horário, a gente vai ter o Paraná recebendo o Vitória. E aí foi o que a gente comentou mais cedo aqui no vídeo, né? O Paraná já está rebaixado, o Paraná quase não consegue pontuar na rodada, mas seria muito importante que eles conseguissem lá, de um jeito ou de outro, buscar empenho para dificultar a vida do Vitória. Pelo menos arrancar um empatezinho lá em Curitiba para não deixar o Vitória escapar muito, né? Acreditar numa vitória do Paraná, que seria o ideal, parece ser querer demais, né? O Paraná não está vencendo de ninguém há muito tempo, mas eu acho que pelo menos um empatezinho, a gente pode torcer para o Paraná conseguir arrancar lá na Vila Capanema. Essa vai ficar sendo a torcida aqui sobre Vasco e esse resultado é que eu acho que vai acontecer. Empate entre Paraná e Vitória. Seguindo, no mesmo bate-dia, no mesmo bate-horário, tem também Botafogo e Corinthians. Corinthians já desgarrou, já está fora aí da briga pelo rebaixamento, então vale a pena torcer pelo timão aí para vencer o Botafogo fora de casa.
Eu acho que o Corinthians vai jogar focado ainda, porque matematicamente eles ainda têm chance de ser rebaixados, vão jogar para vencer e chegar o mais rápido possível ali na pontuação que os mantenha matematicamente na primeira divisão. Então vamos torcer para o Corinthians conseguir aí surpreender o Botafogo e vencer os nossos co-irmãos alvinegros dentro de casa. Seria o resultado ideal. Mas aqui eu também vou apostar que o Botafogo consegue um empatezinho, né? Acho que é o resultado mais provável e um resultado que favoreceria a gente, um empate entre Botafogo e Corinthians. Vamos torcer. Às 8 horas da noite de domingo também tem Bahia e Chapecoense, e aí é uma situação parecida com o que a gente falou entre Botafogo e Corinthians, né? Já estamos riscando o Bahia da briga pelo rebaixamento, então vale a pena torcer pelo tricolor baiano para conseguir vencer a Chapecoense em seus domínios e não deixar a Chape pressionar a gente, né? Colar muito na gente. Acho completamente possível. O Bahia também precisa fazer ponto para conseguir se livrar matematicamente do risco de rebaixamento. O Bahia é forte dentro da Fonte Nova, a Chapecoense é fraca fora de casa, então aqui eu acho que a gente pode conseguir o resultado ideal sim, não vai ser nenhuma surpresa o Bahia vencer a Chapecoense na Fonte Nova e é isso que eu aposto. Bahia vencendo até com certa facilidade a Chapecoense. Finalmente, fechando a rodada aí na segunda-feira, a gente vai ter o Sport recebendo o Ceará na Ilha do Retiro. E aí uma situação também parecida com a das últimas partidas que a gente comentou aqui. Vamos considerar que o Ceará já escapou do rebaixamento, vem muito bem. Na verdade, vai ser um confronto de dois times em ascensão, o Sport e o Ceará. O Sport com a grande vantagem de estar jogando em casa, onde eles são muito fortes. Mas o Ceará também mostrou contra o Cruzeiro aí no jogo adiado que também é forte fora de casa. Então vamos torcer para o Ceará ganhar o Sport, segurar o Sport lá embaixo, até para, como muita gente tem apontado aí também recentemente, a gente na rodada final pega o Ceará. Já que vamos enfrentar lá o vovô nos seus domínios na última rodada, é bom que ele já esteja matematicamente garantido na primeira divisão para, caso a gente vá para lá precisando de algum resultado, ser mais fácil de conquistar, né? É sempre melhor enfrentar um time que já não está mais brigando por nada do que um time que está com a corda no pescoço que nem a gente. Por mais que, eu já falei lá do Cruzeiro e vou repetir, né? Porque eventualmente pegaremos um Ceará sem mais chance de ser rebaixado, que eles vão jogar de brincadeira. Continua sendo um jogo difícil. O ideal, obviamente, é que a gente chegue na última rodada já não precisando mais de resultados. Mas, infelizmente, é uma possibilidade com a qual a gente tem que conviver. Beleza, galera? Diga nos comentários a opinião de vocês, então, sobre mais esse secando adversários. E aí, tá fácil pro Vasco? Tá difícil? Acha que o Vasco fica? Acha que o Vasco não fica? Eu, fazendo aqui esse quadro, me tranquilizo um pouco. A projeção ainda põe o Vasco fora da zona de rebaixamento. E eu tô vendo que, por pior que o Vasco esteja, eu acho que tem times que estão em situação pior que a nossa aí. Então eu fico um pouquinho tranquilizado e eu acho que a gente vai conseguir escapar sim. Mas digam aí nos comentários a opinião de vocês. Não se esqueçam de curtir o vídeo, assinar o canal e voltar amanhã, que amanhã tem vídeo novo. Amanhã a gente vai falar especificamente de Fluminense e Vasco aí, o clássico carioca da rodada. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando.